Deus possa falar ao nosso coração, amém? Todos que estão aqui já receberam a lição? Tem alguém que ainda não recebeu? Se tiver alguém que não recebeu, é só levantar a mão que os obreiros levam. Todos já estão com a lição? Glória a Deus. Aí os demais irmãos que vão chegando, eles vão entregando lá na porta e você vai se entregando à presença de Deus, amém? Feche os seus olhos então. Você está agora diante da presença de Deus e nós te adoramos, Pai. Aleluia. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Faça essa oração de todo o seu coração. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós esperamos em Ti. Por aqueles que nele esperam. Essa é a nossa adoração ao Senhor, ó Deus. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Ó Deus, a nossa adoração a Ti, com este louvor para declarar, ó Deus, com fé em nosso coração, que nós esperamos em Ti, mas nós esperamos com confiança, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem inclinado os Teus ouvidos para ouvir o nosso clamor e que a Tua mão está estendida, ó Deus, para nos abençoar, se assim nós crermos de todo o coração. Por isso nós nos consagramos ao Senhor aqui nesta noite. Nós nos consagramos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de maravilhas. O Senhor é o Deus que opera em nós o querer e o efetuar. O Senhor é o Deus que opera os milagres e as maravilhas. E nós nos consagramos a Ti, ó Deus, nos aproximando em adoração, em oração ao Senhor, para pedir, ó Deus, força, para pedir, ó Deus, renovo, fortaleça-nos, ó Deus, para que possamos então orar pela nossa casa e pela nossa família. Nós nos consagramos a Ti, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos ouvir, ó Deus, a Sua voz, porque o Senhor nos ensina
ensina o caminho que nós devemos seguir. E na luz da Tua palavra, ó Deus, nós queremos abençoar a nossa casa, a nossa família. Queremos ser, ó Deus, dirigidos por Ti. Por isso nós clamamos ao Senhor e viemos aqui, ó Deus, nessa noite para receber a Tua palavra, para receber, ó Deus, o conhecimento do Senhor, para sabermos, ó Deus, aplicar em nossa vida, para sabermos, ó Deus, como nos portar, como nos comportar. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Traga a Tua unção neste lugar, a unção que despedaça todo o jugo. Traga, ó Deus, a Tua unção neste lugar para renovar as forças deste que está fraco, cansado, cansada. Traz, ó Deus, o renovo, o ânimo, a alegria que o mundo não pode dar, mas a Sua palavra sim, a Sua presença nos dá abundância de alegria. Nós Te buscamos, ó Deus, porque nunca houve nem haverá um Deus como o Senhor, o Deus que trabalha em nosso favor, o Deus que transforma as nossas vidas. Te adoramos, Deus Santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Diga de todo o seu coração que não há outro como Ele. Nós confiamos em Ti, ó Pai.
que sabe, ó Deus, dos nossos pleitos e que conhece, meu Pai, o mais profundo do íntimo de nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, todos os dias a praticar, a viver a Tua palavra. O Senhor, ó Pai, está procurando aqueles, ó Deus, que realmente confiam no Senhor. Nós confiamos, nós cremos, nós temos certeza, ó Deus, que jamais seremos desamparados. A Tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminá-la. Termina, Jesus, termina a boa obra na nossa casa, que nossos familiares, ó Deus, que estão perdidos, aqueles, ó Pai, que deixaram o amor à Tua palavra, voltem, ó Deus, o quanto antes, para que conheçam o Teu amor, ó Deus, para que saibam que sem o Senhor não há vida. Então, Jesus, vem nos ensinar a ganhar a nossa casa, como diz a Tua palavra, que a mulher sábia, ela conquista, ela ganha a sua família sem palavras. Ajude-nos, ó Deus, assim como a mulher sábia, ser um homem sábio, ter, meu Deus, a sabedoria do alto, para aplicar dentro da nossa casa a Tua palavra e a virtude do céu se manifestar em nosso meio, abençoando nosso lar, nossa família. É o que nós Te pedimos nesse dia e agradecemos pela Tua obra em nós, e assim dizemos amém, dizemos graças a Deus e vamos aplaudir o nosso Salvador com alegria. Aplauda Jesus, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, podem se assentar em nome de Jesus. Todos já receberam o estudo de hoje? Todos receberam? Já está com a folha aí? Então já vamos direto aonde nós sempre começamos. Começamos sempre aonde, gente? Começamos sempre fazendo a leitura da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né? Do lado esquerdo da folha que você está aí agora, nós vamos aí abrir agora aí junto com você de casa também, você pode nos acompanhar, né? Estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso. Hoje é a 5ª lição, venha o teu reino. Vamos lá então? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para e amém. Mateus 6, do 9 ao 13. Então, estamos estudando, você talvez de casa, talvez não compreenda, nós estamos partindo, né, pedacinhos ali desta oração, né, que é um ensinamento de Jesus para nós, e hoje nós vamos falar do venha o teu reino, amém? Vamos para o estudo? Neste momento da oração, Jesus clamou ao Pai pela vinda do reino de Deus, o domínio do Altíssimo sobre os homens, pois Ele deve reinar em nossas vidas, amém? Vamos entender um pouco sobre isso? Abra comigo aí sua Bíblia, vamos em Mateus 22, Mateus capítulo 22, no versículo de número 1. O pastor não vai ter o tempo de pregar toda essa parábola, mas a gente vai passar aqui um pouquinho para a gente entender. Nós temos que compreender que o reino de Deus se manifesta na nossa vida e nós temos que querer que o Senhor venha manifestar o reino dele na minha vida pessoal. Amém? Eu tenho que querer isso. É um desejo, e quem deseja vai buscar até encontrar. É o que a palavra de Deus diz, né? Quem procura acha, quem bate a porta se abre. Você tem que procurar conhecer a Deus, você tem que querer que o reino de Deus se manifeste na sua vida. Mateus 22, versículo de número 1 diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho
e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados e já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e façam o quê? Convidai para as bodas quem? Todos os que encontrardes, amém? E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos que encontraram, tanto maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Digo amém. Bom, essa parábola, acredito eu que você saiba bem fácil interpretar ela comigo. Bodas é um dia de casamento, certo? Aqui está acontecendo um casamento. E lembre-se que as parábolas são histórias narradas por Jesus comparando ao reino do céu. E ele fala: o reino do céu é semelhante a um pai, a um rei que tinha o seu filho, que também tinha uma noiva. E aí a história desenrola, chamando a atenção de que era preparado essa festa para convidados dignos. Vamos só fazer menção para o nosso entendimento. Não precisa virar o caso hoje, mas para aqueles que não entendem. No Velho Testamento, a Bíblia fala que o povo de Deus era o povo israelita, o povo judeu. Estão lembrados disso? Esses eram este era o povo de Deus. Esses seriam os salvos, aqueles que receberiam salvação. Porém, estes convidados, de maneira que foram convidados com dignidade pelo Senhor, por terem desrespeitado, por não terem aceitado o Filho de Deus, lembra quando Jesus veio, segundo a palavra, Jesus está pregando isso aqui, falando dele mesmo como o exemplo. O Filho veio e estes fizeram o que com ele? Mataram, tiraram a vida dele. E o rei ficou furioso, aí o texto fala que esses então viram sua cidade ser pega a fogo. Ou seja, sabemos que aquele que morre sem Cristo arderá no lago de fogo e enxofre. Isso aqui são parábolas, são comparativos. Aí ele continua falando, já que os que tinham dignidade e foram chamados para participar não quiseram, chame então todos. E aí nesse pacote quem entrou? Amém, irmão. Vamos aplaudir Jesus? É isso aí, irmão. Nesse pacote quem entrou? Entrou a gente, irmão. Nós estamos aqui agora nesse pacote de pessoas que talvez olhando para a nossa vida, olhando para os nossos pecados, para a maneira que conduzimos nossa vida sem Jesus, nós podemos dizer: pastor, eu não sou digno de ser salvo. Como é que Jesus vai me salvar, uma pessoa tão falha quanto eu? Então, nesse sentido, nós conseguimos entender que o Senhor está disponível para todos. Todos os que crerem no seu nome encontrarão em si descanso e poderão ser salvas. Amém? Então veja que foi preparada as bodas, foram aberta a oportunidade para todo aquele que quisesse adentrar, pudesse então entrar no reino dos céus. Agora, a pergunta é, ele fala, no comecinho da parábola, bem no comecinho do versículo 2, ele fala, o reino dos céus é semelhante. Vamos voltar para o texto aqui da nossa história, do nosso estudo. Venha o teu reino. Então, simbolizando o que Jesus está falando, o reino de Deus, você vai ver em várias parábolas que ele fala, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Então você começa a notar e a perceber que o reino de Deus começa a se manifestar em quem? Em mim. E em minha vida, o reino de Deus começa a se manifestar. Em Lucas, a Bíblia fala que o reino de Deus está em vós.
Quem já leu isso lá em Lucas? O reino de Deus está em nós. Mas como que isso acontece, pastor? Vamos pensar na oração do Pai Nosso, que nós estamos usando como modelo de estudo para a gente ampliar a nossa oração e entender o porquê muitas vezes oramos repetidamente e a resposta não chega. Porque às vezes oramos de maneira errada e não entendemos a profundidade do que Jesus ensinou. O que significa isso? Se oramos de uma maneira superficial, Pai nosso que estás no céu, entenda, é errado fazer essa oração? Não é errado, mas repeti-la várias vezes não terá fruto nenhum, porque ela não vai mover-se se você não tiver compreensão do que Jesus queria dizer. Então, venha o teu reino, ou seja, estabeleça o reino do céu. Agora, quando se fala de reino, se traz autoridade sobre essa palavra, não traz? Se traz poder sobre um local. Existe um reino no mundo. O mundo tem presidentes, tem reis, né, em alguns países ainda hoje. Você vai ver pessoas que têm tal autoridade nesse mundo. Ele fala, o reino do céu vai habitar na terra. Aí você fala, pastor, o mundo não tem jeito. Quem já falou isso? Quem já falou isso, que o mundo não tem jeito? Você está certo, o mundo não tem jeito. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. O mundo, aquilo que se diz respeito às condutas da maldade do ser humano, as coisas erradas que nós vemos, tantas barbáries que nós vemos, nós vamos ser diretos e sinceros, o mundo de verdade não tem jeito. Você entendeu, gente? Questão das práticas e condutas das pessoas tem jeito. Para Deus tem jeito. O que não tem mudança é o mundo. O mundo sempre vai estar cada vez pior. A cada tempo que passa, as coisas cada vez pioram. Só que veja o que Jesus chama a atenção nesse texto aqui para a gente, que se nós somos convidados, nós temos que estar preparados para viver esse reino. Porque agora, leia comigo o versículo seguinte, volta para o texto ali, volta para o versículo 12 agora, perdão, versículo 11, eu parei no 10, né? No 11 agora, ele fala assim, e o rei, entrando para ver os convidados, leia comigo, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Pastor, mas por que Jesus olhou para uma pessoa que estava diferente? Você já percebeu que quando a pessoa é muito diferente, ela destaca-se? Já percebeu? Quando a pessoa é muito diferente, ela se destaca. Se ela é muito diferente positivamente, ela se destaca por ser diferente para melhor. Mas quando a pessoa está totalmente averso ao que ela deveria ser, ela se destaca de uma forma negativa. O que era para ser uma bênção se torna uma coisa ruim. O que era para ser uma bênção, o casamento se torna uma maldição. Pastor, eu casei, minha vida virou uma desgraça. Era para ser uma bênção. Veja que o convidado que está nessa mesa agora, preparada para os convidados, que não foram dignos, mas aqueles que não tinham dignidade, Deus falou, pode vir todo mundo, que é eu e você. Quando ele chega na festa, quem que ele encontra? Gente vestida de uma maneira que não agradou o dono da festa. Você sabe que esse símbolo de veste na Bíblia trata-se da nossa vida espiritual. Trata-se daquilo que está no nosso coração. Então veja, por exemplo, não sei vocês, já foram em festa de casamento? Pelo menos no seu? Se não foi no seu, você vai um dia, hein? Né? Ou você foi na festa de casamento de alguém. Mas quando você vai na festa de casamento, quem teve o cuidado de até alugar uma roupa? Não, eu não tenho nem roupa adequada para poder ir a essa festa. Porque aqui o negócio, pastor, vai ser muito chique. Eu não tenho no meu armário aqui, né? Você vê que as irmãs têm tanta roupa, né? Né? Mas não tem roupa nenhuma, está caindo roupa para fora, fala que não tem roupa, mas deixa para lá essa história, né? Aí você veja que a pessoa vai lá, tem um cuidado. Então veja que a maneira de Jesus simbolizar a nossa vida espiritual é dessa maneira, de fazer, puxa, mas você foi convidado, você teve tempo para poder preparar a melhor veste. O que significa? Você teve tempo de se purificar, você teve tempo de se limpar dos seus pecados, você teve tempo de você ser batizado nas águas, você teve tempo de ir traçando uma vida nova em Jesus. Só que você não teve esse tempo. Por quê? Porque você não quis. Sabe quando a gente vai desprezando algumas coisas na vida, a gente vai deixando de lado. Deus dá tempo para que o homem se arrependa, não dá? Aí quando o Senhor vê essa casa, todo mundo alinhadinho, diga graças a Deus. Sabe que casa é essa ou não? Vamos ver se você está entendendo a história de Jesus aqui. Que casa é essa aqui? É a igreja.
A igreja de Jesus, ele fala assim, nossa, está todo mundo bonito, fala obrigado. Está todo mundo bonito, todo mundo bem trajado. Não é essa veste física nossa, tá? Mas a veste espiritual. Se Jesus voltasse hoje, ele levaria todos nós. Por quê? Nós estamos bem vestidos. Eu estou falando aqui por fé, amém? Amém, gente? Está bem vestido? Você está bem vestido ou está nu igual Adão e Eva? Bem vestido, com a palavra, com entendimento, entendendo como se portar nessa situação. Então o reino de Deus, ele se manifesta em nossa vida e nós temos tempo de colocar as vestes nupciais. Nós temos tempo de preparar, né? Esses dias atrás, eu estava ali com a minha esposa, às vezes até com os jovens eu mostro para eles, tem umas fotos, né? Minha mãe, levanta a mão, mamãe, levanta a mão, meu irmão ali também, o Anderson está do lado ali, está aí hoje me visitando, e tinha umas fotos, nossa, que quando eu mostro, eu falo, não é o senhor, pastor, não pode ser o senhor, eu falo, esse aqui mesmo. Aí você fala, mas pastor, desse jeito, com a camisa dessa largura, não era porque eu era grande não, irmão, é porque o cabelo dessa finura com a camisa desse tamanho, um tênis desse tamanho. Claro que, irmão, cada um tem um estilo, né? Tem a juventude, enfim, a questão não é o estilo, mas a questão que Jesus usa como a veste você tem que mudar. Você começa a mudar, não porque há um padrão de crente, você entendeu, gente? Existe um padrão de roupa para vir para a igreja? Não, pastor, tem que ser desse jeito, tem que ser assado. Não, esquece nesse sentido. O sentido que Jesus está nos ensinando você, à medida que você tem encontro comigo, você vai sendo limpo, você vai usando coisas melhores. Amém? Então, às vezes nós somos assim, que precisamos entender que fomos convidados para uma festa que não era para a gente. Não era, mas Jesus que deu essa oportunidade. Quando? Morreu na cruz, crucificado, desceu ao inferno e ressuscitou para que eu tivesse esse direito hoje. Então, quando se estabelece o reino de Deus, não é no mundo. O reino de Deus se estabelece no meu coração. Aqui no meu coração, eu vou tomando decisões que agora são compatíveis e aplicáveis com o Evangelho de Cristo. Eu sou a mesma pessoa. Quando eu digo a mesma pessoa, eu nasci de novo para o reino de Deus, nasci de novo para Cristo, mas eu ainda continuo tendo 36 anos. Você entendeu o que eu falei? Não parece que tenho 25, mas tudo bem. Por que vocês estão dando risada? Que pecado fazer isso com o pastor. Né? A questão da idade, quando você nasce novamente, é tudo novo. Você tem a oportunidade de se vestir purinho, começar do zero, ser uma bênção na mão do Senhor. Mas pastor, e a consciência? Maior é o Senhor, maior é Deus do que a sua consciência pecaminosa, porque o pecado já não existe mais. Amém? Mas vamos voltar para o teu reino aqui, vamos voltar para o estudo, para ficar mais claro. Quando o Senhor viu aquele homem de veste, que não era uma veste nupcial, o que ele falou? Ei, pega esse rapaz, tira ele daqui. Sem vestes nupciais, permanece na casa de Deus? Por isso, muitas vezes, nós não vemos muito mais pessoas buscando a Deus. Porque quando elas não estão vestidas de vestes nupciais, chega um momento que quem tira elas? Pastor. É o pastor que, o pastor prega muito forte, pastor prega umas mensagens difíceis de pregar, pastor, hoje ninguém faz isso. Sabe essa questão que é melhor achar um culpado do que você olhar para si mesmo? Né? Porque o pastor, porque a igreja, porque essas igrejas que expulsam demônio, mas Jesus expulsava demônio. E aí como é que você faz? Vai brigar com Jesus também? Quer dizer, as vestes não são vestes nupciais, não são vestes preparadas para se estar aonde? Para se estar na casa de Deus. Quando você está entendendo que eu estou falando que não é a roupa, né? Um dia até uma pessoa me falou, pastor, para subir no altar tem que estar de terno, né? Eu falei, é o terno que prega? Se o pastor pegar um cabide, colocar o terno pendurado, vai pregar? Não, nós por base, nós temos, eu acho que fica até, você vê quando você chega na igreja dos obreiros, tudo alinhadinho? Não é bonito? É ou não é bonito? Você já foi numa empresa, todo mundo uniformizadinho, não é bonito? É uma questão de organização, claro, né? Tem que estar bem limpinho e organizado, mas veja que se nas coisas naturais isso é bonito, imagine que Jesus usa esse comparativo para falar das coisas espirituais. Tem que tratar do coração. Tem que limpar, tem que ficar bem limpinho para Jesus. Amém? Volte comigo no estudo. Vamos continuar no segundo parágrafo.
Nesta parábola, que é a terceira de uma série de parábolas que o mestre usou para ensinar os seus discípulos, vemos distintamente o porquê da oração venha o teu reino. No reino de Deus, vemos um pai que está o quê, gente? Preocupado com quem? Com o seu filho e a sua noiva. Nós aqui fazemos parte do quê? O filho ou a noiva? A noiva. Por isso, prepara a festa de seu casamento. Quem preparou a festa de casamento? Você sabe que o dia que você partir, a festa começa. Sabia ou não sabia? Não sabia. Eu dei uma risada tão feliz agora. Você não sabia que o fim vai ser uma grande festa? Porque a morte dos santos é aprazível a Deus. Eu não quero morrer. Gente, ninguém vai ficar para semente. Eu quero ficar parecendo um maracujazinho de gaveta, bem veinho, né? Bem veinho. Mas eu quero gastar os meus dias pregando a palavra de Deus. Quero gastar os meus dias vivendo para Jesus. Agora, a pergunta é, veja que coisa séria, se o Senhor se preocupou com o filho, de enviá-lo para me tirar do lamaçal da sujeira do pecado, Ele também se preocupa para que a noiva viva como o filho dele viveu nessa terra. É uma preocupação de Jesus. Quando eu falo de preocupação, não é que Deus está preocupado, é que Ele quer te salvar. Por isso que tem que ter agilidade, nós não podemos ficar dormindo, é ou não é verdade? Quem já amanheceu meio preguiçoso, eu tenho um monte de coisa para fazer, daqui a pouco eu vou. Isso aqui é revelação, hein? Vocês não entendem minhas revelações. É revelação, verdade? Você acorda, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no Instagram. Quando você vê, nossa, meio-dia, amanhã eu faço. E assim vai, né? Anos-luz depois até resolver. Quer dizer, tem coisas que nós temos que tratar com Jesus e fazer o quê, irmão? De imediato e resolver. Porque se a gente vai deixando, chega uma hora que a hora não vai chegar mais. Então, por isso que ele dá essa intenção. Você teve tempo, meu filho, você nem convidado foi, aproveita a oportunidade, entra de cabeça, seja de Jesus. Amém? Estabeleça o reino de Deus. Mas tem gente que não entendeu o que está escrito aqui. Então a gente tem que entender, o pai está preocupado com o filho, mas também se preocupa com a noiva. Por isso que tem pastor pregando, por isso que tem ensinamento, por isso que tem igreja, por isso que nós temos que estar constantemente atentando-se à palavra. Se você não se atenta à palavra, você vai se esvaziando. Tanta coisa que você poderia já estar vivendo, mas não estou por quê? Porque eu não estou vivendo o reino de Deus. Vamos continuar? A gente não vai demorar muito aqui, né? Depois ali que eu parei, por isso prepara a festa para o seu casamento. As bodas nos ensinam sobre a exaltação de quem? De Jesus e da igreja do que mesmo, gente? No reino de Deus Pai. No reino de Deus, as pessoas são o quê? Convidadas a entrar e a sentar para o banquete com os noivos, na presença do rei. Mas nesta parábola, vemos também um importante aviso. No reino de Deus, não pode entrar sem as vestes nupciais. Todos podem entrar? Todos podem chegar e entrar na igreja? Todos não podem? Pode sim ou não? Pode. Só que há um cuidado aqui. Você pode chegar do jeitinho que você está, fazendo o que você quiser. Pastor, eu não vou para a igreja porque eu sou uma pessoa pobre. Pastor, mas eu não vou porque eu não posso dar uma oferta. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi. Eu não vou porque quando o pastor falar de oferta, eu fico triste de não poder ajudar. Jesus não quer oferta, Jesus quer o coração. Se você der o coração, pode ter certeza que muito em breve você vai ter muita oferta para dar. Amém? Entregue seu coração para Ele. Pastor, eu não vou para a igreja porque minha roupa não é tão bonita. Você pode vir maltrapilho. Eu me lembro de um dia, a Daniela vai lembrar disso. Essa semana eu me lembrei. Ontem eu me lembrei. Eu ganhei um tênis de Dia dos Pais. Fala assim, tá bom, pronto. Aí eu fui lá, né, que veio muito grande o tênis, eu fui lá e peguei um tênis branquinho. Eu me lembrei de um tênis branco que eu comprei lá em Curitiba. Tem uns 8 anos isso. E eu lembro que chegou um mendigo na igreja, e a Dani vai lembrar disso. Ele chegou, assistiu o culto. Eu percebi que os irmãos levantavam daqui e ia para o outro lado, sabe? Mas o irmãozinho estava muito, muito fedido. Estava feio o negócio. E eu lembro que acabou o culto. E aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa por esse homem. Aí eu tinha no escritório, tinha um banheiro. Eu falei, Jesus, me ajuda. Né?
levei o irmãozinho no escritório, falei, irmão, toma banho aí, tira essa roupa, coloca nessa sacola aqui. Fui lá em casa, nem foi eu, foi minha esposa. Fiquei lá cuidando dele, minha esposa foi lá em casa, pegou roupa, pegou um monte de blusa, era o tempo frio, como está aqui agora, e colocamos uma roupa, ele ficou todo cheiroso, gastou metade de um shampoo, né? Ele desembaraçou aquele cabelo, saiu todo bonitão, parecia outra pessoa, só que o tênis não dava para usar. E eu falei, Jesus, eu não pedi para ela trazer tênis, até porque eu só tinha aquele naquele dia. Lembra? Só tinha aquele tênis. Eu olhei para o meu pé olhou para mim. Eu falei, pronto, perdi meu tênis. Aí Deus me deu um tênis igualzinho àquele que eu tinha essa semana, né? Como que Jesus é bom. Demorou, mas voltou um tênis branco no meu pé de novo. Mas quando eu falo assim para você, é para você entender. Quando alguém chega sujo, ela pode chegar suja, mas o trabalho de Jesus é limpar a pessoa. Você entende que eu estou usando aqui de uma expressão, né, de algo natural, físico, para entender o espiritual? Então você pode vir como você está. Eu não vou porque eu bebo, mas pode vir bebendo. Não pode beber na igreja, mas você pode beber o quanto você quiser, desde que você deixe Jesus falar com você. Pastor, mas é que eu não vou na igreja porque lá eles vão falar de cigarro, eu gosto de fumar meu cigarro, mas fume 50 carteiras se quiser por dia. Não faça mal para você, claro, mas continue vindo, aprendendo, aí Jesus vai fazendo você entender que você tem que parar, se você deve ou não. Porque a semente está sendo semeada, plantada. Olha que texto, põe para mim Marcos 4. Lembrei de outra parábola de Jesus. Jesus é bom ou não? Como diz o pastor Édipo, Jesus é bom até demais. As obras que ele faz, quem crê em Deus. Deixa para lá, vamos cantar aqui. Vamos continuar aqui, senão eu não consigo terminar o culto, e vocês vão ficar bravos comigo. Marcos 4, 26. Depois a gente canta essa, né, pastor Édipo? Diz assim, vamos lá. E dizia o reino de Deus é assim, a afirmação, é assim, como se fosse um homem que lançasse semente na terra, lançasse a semente à terra, e ele fosse dormir. Quem gosta de dormir? Já dormiram? Meu Deus do céu, fica no culto acordado, pelo menos. E dormisse, e se levantasse de noite, ou de dia, nossa, dormiu, né? Dormiu a noite e o dia. E a semente fizesse o quê? Brotasse e crescesse. Não sabendo ele como. Olha um pouquinho, pastor. Sabe como que a semente cresce dentro da terra? Pastor, tem lá estudo que mostra, tem lá um estudo, isso e aquilo. Irmão, ninguém sabe explicar. Você pode falar que é isso e aquilo, mas é um milagre. É uma maravilha o que Deus faz para produzir. Amém ou não? Você já percebeu, irmão, o milagre da gravidez de uma mulher? Como que pode, o próprio Senhor fala, eu te conheço desde que você era uma massa informe. Aí nasce aquele bebezão chorando que só. Como é que não conhece um negócio desse? Como é que pode, dentro da barriga de uma mulher, crescer uma criança cheia de ossos? Isso é maravilha de Deus. Eu não entendo, isso é maravilhosíssimo. O que isso está escrito aqui para a gente? Foi semeado a semente, foi lançado à terra, porém essa terra eu não precisei fazer nada. Eu só tenho o trabalho de semear a semente. Agora, a terra faz crescer a semente por si só. Quem trata do coração não é o pastor, não é a igreja. Quem trata do coração, quem faz crescer, é Deus. Você deu para entender aí, gente? Lindo isso aqui, não é? Não é incrível o que Jesus ensina para a gente? Porque ele termina ali, vamos lá. E a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como aconteceu. Como é que eu plantei, dormi, já acordei e está brotando? Aí diz, né, versículo 28. Porque a terra por si mesma faz o quê? Irmão, há coisas que se você fizer de acordo com a palavra, você não vai precisar mover um dedo. Nem uma palavra, nem um grito, nem um gesto de querer empurrar alguém. Ela por si só vai crescer. Por si só. Você não precisa empurrar ninguém, irmão. Eu queria meu marido. Você não precisa empurrar. Somente semeia a semente. Você não sabe como vai crescer, mas o Senhor vai fazer crescer. Você não vai entender. Por quê? Porque é algo de Deus, não é algo, é do Senhor. O reino de Deus é. Eu semeio, mas quem faz crescer é Deus. Amém? Termina ali.
Aí vem o quê? Primeiro vem a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Irmãos, olha isso. E quando já o fruto se mostra, quando ele aparece, mete logo a foice, e porque está chegada a ceifa. O que é meter a foice? O que significa isso? Cresceu a semente no coração, a pessoa se converteu, aí Jesus faz o quê? Vamos tirar ele do mundo, agora ele é meu. Amém? Você entendeu isso aqui ou não? Ele está dizendo, agora cresceu a semente, essa pessoa entendeu. Como que essa pessoa entendeu? Sabe aquela pessoa que você fala assim, ó, esse eu não acredito que podia mudar. Hoje, na hora do almoço, estava eu, toda a minha família, aquela bagunça de família, né? E minha mãe, meu irmão, e aí um momento, nós brincando, né? Que eu gosto vocês sabem que eu gosto de brincar, né? É legal ser feliz, não é? E aí eu falei assim, vocês mal sabem, estava o pastor Ed, padre, falei assim, vocês mal sabem, quando eu fui casar com essa mulher, minha esposa, minha mãe falou para ela assim, não casa com ele que ele vai acabar com a tua vida. Bem feito, viu? Deu certo. Brincadeira, mas por que estou te falando isso? Nem a minha mãe acreditava em mim, irmão. Nem ela acreditava, não valia o que comia. Aí liguei para minha sogra, ela, ai, genro, você é o melhor genro. Alisson está assistindo aí, meu cunhado, só tem um cunhado, né? Então eu sou o melhor genro que ela falou que ela tem. Né? Eu amo minha sogra, verdade. Verdade, ainda mais que ela mora longe. Então a gente tem que entender, amados, que o reino de Deus se estabelece nessa terra, dentro de nós, na nossa vida. Se você crê na palavra de Deus, é a semente da palavra. Quem faz crescer é o Senhor. Fala comigo, não tenho o que fazer, mas eu vou semear. Quando você semeia, você não tem trabalho de fazer o fruto crescer. O trabalho é de Deus, não é seu. Só faça o seu trabalho. Qual que é o seu trabalho? Semear. Você tem que crer. Mas a pessoa não muda. Muda. Para Deus nada é impossível. Quem de vocês já falou assim, esses crentes que não valem nada, e agora quem que é o crente? Quem já fez isso? Hã? Só eu, irmão Zanetinho, só eu, senhor irmão. Falar mal de pastor, esses crentes que não valem nada. Hã? Quantas pessoas talvez nós tínhamos essa característica, mas Jesus semeou uma boa semente, e essa semente cresceu, e hoje estamos aqui vivendo para Jesus. Lembre-se que para permanecer tem que estar... com veste nupcial. Veste nupcial é uma vida douta segundo o Evangelho. Não é só falar. Você pode brincar. Você muda, você deixa de ser o ser humano que você continua sendo a mesma pessoa. A diferença é que você tem princípios do reino em você. Amém? O mundo, você vai esquecer o que você viu? Você viu? É impossível você deixar o que passou. Você pode talvez não sentir aquilo mais, mas é impossível você não ter lembrança do que aconteceu. Porém, entretanto, todavia, o Senhor te faz você olhar para aquilo que é novo, aquilo que é da frente, não o que passou. Passou era o Jefferson morto. Hoje, fala teu nome. O Jefferson morto morreu, mas hoje existe um Jefferson vivo pela palavra, que está semeando, que está confiando. Amém, gente? É nessa palavra que Jesus nos chama. Isso é o reino de Deus. Vamos voltar para aqui para o texto, gente? Vamos lá? No segundo parágrafo, tá? No reino de Deus, as pessoas são convidadas a entrar e sentar para o banquete com os noivos, na presença do rei. Mas nesta parábola vemos também um importante aviso. Leia. No reino de Deus, não pode entrar sem as vestes nupciais. Falamos agora. Que exemplo é esse que a gente consegue entender? Santidade e amor, temor e tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui. Para que não venha a ser jogado para fora como aquele homem. Põe na tela só rapidinho aí, por favor, Vini. Mateus capítulo 22, versículo 12. Versículo 12 diz assim, e disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele fez o quê, gente? Tem pessoas que quando ela conhece Jesus, ela coloca automaticamente uma veste nupcial. Minha esposa vai se lembrar, minha mãe está aqui, ela vai se lembrar, que ela falou, Jefferson, se o pastor fez uma lavagem cerebral na tua cabeça, você não fica em casa mais? Eu não te vejo mais em casa, você está na igreja segunda, quarta, sexta, domingo, todo dia você está na igreja? Tem dia que você... Eu me lembro no começo, que eu ia 2 cultos, tinha domingo que eu ia de manhã e de tarde no culto. Mas como assim, pastor? O senhor já começou, pastor? Não, eu tinha sede de Deus, eu queria realmente crescer. Minha mãe falava assim, você está doido, rapaz?
tem que ficar com a tua família em casa. Não, mãe, eu tenho que levar minha família para a igreja. E isso, veja que fato acontece aqui. Tem gente que já chega e já quer fazer o quê? Tirar a roupa suja, colocar uma roupa nupcial e permanecer com Jesus. Agora tem gente que só flerta com Jesus. Sabe o que é flertar? Aí eu vou ter coragem que a minha esposa está aqui. Ela faz assim, ó, para Jesus. Ó. Sabe o que é isso aqui, não? Me ajuda aí, acabei de falar. Dá uma flertada. Ela flerta com Jesus. Aí eu acho que eu estou gostando de Jesus. Irmão, o encontro com Jesus é amor, amor e amor. Não é paixonite que você chega e fala, eu vou ver se eu gosto da igreja. Você não vai achar lugar nenhum que vai te favorecer você. Se a pregação do evangelho for pura, segundo o que está descrito, você vai se incomodar, porque vai mexer com quem você é. Vai tocar lá no teu profundo, na tua alma. Por isso que o evangelho, irmão, é as boas novas, que muda o meu caráter, que transforma a pessoa que era um limoeiro, passa a ser um pé de laranja. Que era azedo, a pessoa passa a ser doce. A pessoa era orgulhosa, hoje a pessoa é humilde. A pessoa era aquela pessoa, lá na minha cidade fala zoiuda. Sabe o que é zoiuda, não? O que é? Invejoso, invejosa, né? O seca-pimenteira, né, irmão? Tem gente que se olhar para o carro o pneu murcha. Na hora. Lembra que tipo, o pessoal, nossa, que flor bonita, no outro dia está morta. Né? Isso não acontece na casa de crente, irmão, porque tudo que é teu é consagrado a Deus. Ai, pastor, tem que cuidar. Tem que cuidar sim, irmão, em oração. Venha o teu reino. É só isso que você precisa. O resto é com Deus, irmão. A Bíblia fala que praga algum entrará na minha tenda, na minha casa. Por que não vai entrar? Porque tem a proteção de Deus. Agora você fica com medo do mundo. Então olha para a palavra de Deus, gente. Olha para o que está escrito. Amigo, como que você entrou? Eu entrei porque o pastor, a irmã, o amigo, o pai, o tio me chamou para ir na igreja. Por isso que eu entrei. Se você veio porque alguém te chamou e permaneceu só porque alguém te chamou, você não se encontrou com Jesus ainda. Por isso que ele fala, amigo, como é que você veio fazer? O que você veio fazer aqui? Você investe no nupcial. Quer dizer, você teve tempo para se preparar e não se preparou. Aí ele responde para ele, aí tem a resposta, né? E ele emudeceu. Pergunta, ele teve coragem de falar alguma coisa? No dia que você estiver diante de Deus, diante de Jesus, você vai poder falar, eu não fiz por causa disso. Vai dar para dar desculpa? Vamos falar a verdade. Pelo amor de Deus, minha mãe está aqui, eu sempre falo dela, eu uso esse exemplo. Irmão, a gente tem que ter vergonha para poder falar, Jesus, desculpa, o senhor sabe. Ele vai falar, mas toma vergonha. Eu sei que você não fez porque você não quis. Você me desprezou porque você quis. O senhor sabe tudo sobre você. Amém, gente? Ficou pesado agora, né? Desculpa. Versículo de número 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O que aconteceu com aqueles servos maus que mataram aqueles que foram convidá-los para a festa? A casa deles, a terra deles foram colocadas a fogo. E esse que entrou na casa de Deus e se achou crente e não permaneceu crente, que não permaneceu como cristão, o que aconteceu com ele? Acabou de ler comigo aí. Foi lançado nas trevas exteriores. Mas eu sou da igreja, pastor. Pode ser da igreja, pode ser pastor, pode ter 50 anos de crente. Você tem que estar no reino de Deus. O reino de Deus deve se manifestar na sua vida. Amém? O reino de Deus tem que se manifestar. Por isso que o reino de Deus é aquilo que está em você. É o exemplo, é o testemunho, é a conduta, é o amor, é o cuidado. Amém, gente? Vamos terminar agora? Voltamos para o estudo? O reino de Deus já foi iniciado com a vinda de Jesus ao mundo. Contudo, será completado somente aonde? Na sua volta. Então, o reino de Deus se estabeleceu em minha vida, mas chegará o dia que Jesus voltará para nos levar todos nós. E aí sim, o reino dos céus, aí sim, com a autoridade que a gente pensa igual do mundo, né, de reino, de poder, aí sim. Aí se completa. Então, veja que é algo escatológico. É algo que acontece agora, mas completará na volta de Cristo. Amém? Vamos para o estudo? Daí diz assim, né? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Amém? E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes
Onde está escrito isso? Apocalipse 14, 7. Continuando o estudo. O reino de Deus também é o que, gente? Marcado pelo poderio e autoridade divina. Que faz o que com a gente, irmão? O que faz esse poder? Que transforma o velho. Diga graças a Deus. Tem gente que ficou faceira agora, né? Que transforma o velho em novo. Você entende que não é a idade, né? A idade não volta, não tem jeito. Mas Deus faz restaurar o tempo perdido. Pastor, eu fui 50 anos perturbado. Você vai agora, se você viver 50, se viver 100 anos, mas 150 é muito, né? Mas se você viver mais 50 anos, o Senhor vai fazer recuperar o tempo que você perdeu sem Jesus. Amém? É o que a palavra dele fala, não é o que o pastor diz, não é isso aqui, o pastor não está fazendo um achismo, é o que a palavra diz. Os anos que foram consumidos vão ser dados novamente para você. Você vai ver novamente dobrar a tua sementeira. Amém? Aí ele volta lá dizendo comigo lá, vamos lá. Transforma o velho em novo, o injusto torna-se justo, o enfermo fica são. O que acontece quando o reino de Deus chega na minha vida? Mudança. Vamos ler o texto? Vamos lá, vamos ler aqui mesmo no estudo. O versículo de Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem a árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, quando Jesus veio, essa palavra foi dita 700 anos antes de Jesus nascer. Essa profecia, falando de Jesus, porque, vamos só para pegar a primeira parte do versículo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus. Jesus veio a essa terra, amém? Para fazer o quê? Para trazer as boas novas. O que é as boas novas nos dias de hoje para você, pastor? Para mim é o Evangelho. E nos dias de Jesus, o Evangelho. E daqui 1000 anos, continua sendo a boa nova. Mas, pastor, essa boa nova já foi dita. Pois é, mas tem muito coração que não conhece essa boa nova. Por isso as boas novas têm que ser pregadas. O que é as boas novas? Lembra do texto de Mateus 22? Não vou voltar lá. Todos os dignos foram chamados, mas os dignos desprezaram. Lembram disso? Judeus, israelitas, agora todos nós temos a oportunidade. Pregar as boas novas viu? Você também tem chance. Fala para a pessoa do lado, você também tem chance. Fala, não tenha medo. Você também tem chance. Você também tem oportunidade. A salvação é para você. Mas, pastor, e meus filhos? A salvação também é para eles. Mas e os filhos dos meus filhos? E os filhos dos filhos dos filhos? E quem foi? Ai, pastor, mas meu avô, meu tataravô, o que foi dele? A salvação também foi anunciada para eles. Então você não pode duvidar. Jesus veio para trazer as boas novas. As boas novas do Evangelho. Quer dizer, quando o reino de Deus se manifesta na minha vida, se eu sou uma pessoa que vivo doente, eu vou sempre estar são. Vem problemas, vem lutas, mas eu continuo no reino de Deus. Pastor, eu sou uma pessoa que eu fico pensando, como que pode a minha família ser assim? Se eu conheço Jesus, minha família vai ser transformada. Porque o reino de Deus se manifestou na minha casa. Você está entendendo? O reino de Deus. Então, quando eu vou fazer oração, Pai nosso, estás no céu, santificado. Tararara. Lembra que a gente falou semana passada de santificação do nome do Senhor? Lembra que para poder santificar o nome do Senhor tem que fazer o quê? Como, eu vou santificar alguém. Primeira parte do princípio que se eu vou santificar alguém, eu tenho que ser o quê? Tenho que ser santo. Eu tenho que estar em plena santidade. A Bíblia fala que o homem santo faz o quê sobre a esposa? Santifica a esposa. Se o homem é santo, ele santifica a sua esposa. Se a mulher é santa, o que ela faz? Santifica o marido. Os pais que são santos santificam os seus filhos. Eu vou orar, Senhor, santificado seja. Ai, está chorando, não, santificado. Mas a pessoa está suja, não está de veste nupcial. Vai resolver essa oração? Tem que ser sincero. Por isso que veja que essa oração, ela tem etapas. Você está percebendo no estudo?
Está percebendo nesse estudo do Pai Nosso? Como que a nossa vida ela vai passando por certas etapas. O Senhor me ensinou, eu tenho que santificar-me para que eu possa santificar a Deus com a minha vida, mas para o reino de Deus se manifestar, ele vai se manifestar onde? Na casa do pastor, fala amém. Amém, mas na sua casa também. Você entendeu? O reino de Deus tem que se manifestar na sua vida. Tem que ter mudança. Sabe aquela pessoa fala, nossa, mas eu chamei ela para poder falar mal do fulano. Eu não vou falar mais porque eu não... Viu, fala com outra pessoa, não me leva a mal, mas eu não quero saber disso aí não. Viu, é o seguinte, vai ter um baile lá, nossa, vai ter muita cachaça. Desculpa, mas eu não vou mais. Mas por quê? Você sempre gostou? É porque, não sei, eu não quero mais. Isso é o reino de Deus chegando na tua vida. Você entendeu? Isso é uma mudança que não é que a igreja vai mudar você, mas você vai vendo o reino de Deus se manifestar, você não quer mais continuar naquilo. Por isso, irmão, só creia que a semente que o Senhor semeou é o suficiente. Quem faz crescer é o Senhor, mas não deixe de semear. Esse é o seu papel. Amém? Vamos terminar o estudo para a gente orar? Devemos ressaltar que o reino de Deus tem um aspecto do quê? De futuro e presente. Falei mais cedo, né? Embora esse reino tenha um significado escatológico, foi concedido aos cristãos um antigozo de seus privilégios. Ou seja, mesmo sabendo que o melhor está por vir, certo? Mesmo sabendo que o melhor ainda está por vir, ele já preparou nesse tempo para que nós ficássemos felizes. Amém? Amém, gente? Esse antigozo dos seus privilégios. O que é isso? O reino de Deus também tem um aspecto do quê? Presente. Você pode viver o reino agora, nesse dia? Pode. Por que eu posso? Porque eu também vou viver esse dia na volta de Jesus, mas nesses dias da minha vida eu também tenho que viver o reino de Deus. Deu para entender agora? Posso terminar? Deu para entender mesmo, gente? Estou vendo se vocês estão meio assim olhando para mim. Tá boa a mensagem? Tá boa? Tá entendendo? Diga amém. Não, eu não entendo aqui isso, né? O reino de Deus também tem um aspecto presente. Ele já se manifesta. O reino é poder de Deus em ação entre os homens por meio da pessoa de Jesus e seu. O que Jesus ensinou para a gente? Você pode viver o reino aqui na terra. Jesus ensinou, você pode viver o reino aqui na terra. Jesus ressuscitava os mortos. Jesus, João 8, versículo 15. Põe na tela para mim aí. Vocês se lembram que houve um dia que Jesus... Olha para o pastor onde você lê. Lembra de um dia que Jesus chegou sendo indagado por algumas pessoas, alguns anciãos judeus, ali que queriam apedrejar uma mulher que tinha cometido pecado de adultério? Lembra disso, de prostituição? E todos com pedra. Jesus, o que nós faz agora? Podemos? Aí Jesus se abaixa e fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, olha para a pessoa do seu lado, olha para o outro, olha para o pastor. Irmão, não tem ser humano que não peque. Isso não é virtude para você achar que pode fazer o que quer. Amém? Quando ele fala, ninguém aqui que está aqui não está limpo. É isso que ele quis dizer. Um por um fez o quê? Foi deixando as pedras, se levantaram, foram embora. Ficou quem? Vai chegar o dia, irmão. Olha que bênção de Deus. Vai chegar o dia que o pecador vai ficar só o pecador e Jesus. E nesse dia não vai ter ninguém que vai condenar ele. Não vai ter ninguém que vai condenar ela, porque Jesus quer salvar. Pode ser que você condene a pessoa, pode ser que você olhe com maus olhos para ela, mas vai chegar o dia que vai ter o encontro de Jesus com essa pessoa. Aí Jesus disse, tem alguém te condenando aqui? Aí ela fala, não tem ninguém mais. Pois é, eu também não. Vá e não peque mais. Você entendeu que todos pecamos, todos falhamos, mas ele disse, não continue no pecado, que se você for pega, você vai sofrer as consequências. Então veja que, logo após isso, Jesus começa a falar com essas pessoas que deixaram as suas pedras ali, e Jesus está falando com eles. Aí ele fala, olha, quem está comigo anda na luz, não continua andando nas trevas. Por exemplo, nós somos muito passíveis de julgar. O ser humano não é de julgar as coisas? De pensar e já falar, às vezes, sem nem saber o que a pessoa está vivendo. Nós não sabemos, irmão. Essa pessoa vai para o inferno. Se morrer no pecado, vai mesmo. Mas você não precisa mandar ela para o inferno, porque ela já está condenada ao inferno. Então vamos condenar ela para o céu? Vamos condenar ela para o céu? Vamos dar a sentença, Deus, eu vou levar minha família para o céu.
O diabo está levando para pinga, para bebida, para adultério, para prostituição, para separação, para briga, mas eu vou levar para o céu minha família, eu vou lutar até o dia que eu puder. Aí Jesus fala assim, ó, você pode ler agora? Isso aqui tem que trazer temor para o nosso coração, gente. Vós julgais segundo, o que é segundo a carne? Segundo o que você pensa. Aí ele fala, eu a ninguém julgo. Amém, queridos? Forte isso aqui, né? Então, ele diz, eu a ninguém julgo. Quer dizer, eu não estou aqui para julgar, para condenar. Jesus, fala comigo, Jesus é o mediador. O que é um mediador? É alguém que media uma conversa. Só pode ficar na festa nupcial de veste limpa. Quem te dá a roupa limpa? Jesus. Você quer chegar a Deus? Jesus, me dá uma veste limpa, eu preciso. É uma mudança. Quando isso aqui acontece, quando nós olhamos com os olhos da carne, nós só queremos julgar. Nós não sabemos o que Deus está tratando com as pessoas. Amém, gente? Alguém viu o vídeo que eu mandei ontem na igreja, do grupo da igreja? Alguém viu? O pastor mandou um videozinho, encontrei uma senhora, ela, não vou falar porque meu tempo se esgotou, depois você vai no grupo lá e assiste. A senhora assistiu? Mas como que pode, pastor? Irmão, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe como fazer a coisa. Estava de manhã, 7 horas, eu nunca começo o programa falando, pega o copo com água, eu nunca fiz isso. Ela disse que trocando de canal 7:05, 7:03 da manhã, e eu falo, pega o copo com água, que no final, daqui 1 hora eu vou orar por você. Ela ficou 1 hora inteirinha, assistiu todo o programa, assistiu a palavra, orou comigo, aí Deus abençoou, ela foi curada. Aí eu estou na praça, no centro da cidade, encontro quem? A mulher, ela fala, você é o pastor? Sou eu mesmo. Então, pastor, mas eu orei com o senhor, falei, que legal encontrar o senhor, né? Celebridade, parece, né? Parece na TV, né? Que misericórdia de Deus, né? Que Deus dá graça pra gente. E o que aconteceu? Levei ela na casa dela, estava com as compras, levei na casa dela, orei na casa dela, abençoei. Talvez ela está assistindo agora, que Deus abençoe a senhora vai ser uma bênção na mão de Deus. E ela falou, pastor, como que pode um negócio desse? Isso é o reino de Deus. Fala comigo, isso é o reino de Deus. Você viver no reino de Deus, se você viver o reino de Deus, você vê Deus agir. Não julgue segundo a carne. Não julgue conforme você pensa. Porque muita coisa não está dando certo, porque você está orando do teu jeito e não do jeito de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse você deixa para a semana que vem, né? Continua o 16 aqui. E se na verdade julgo, o meu juízo não tem variação. O que Jesus fala é reto, é verdade, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então Jesus, ele não falava sozinho. Ele não era um homem que falava como um fanfarrão. Não era alguém que inventou historinha, porque eles não estavam dando crédito para Jesus, porque eles achavam que Jesus era um doido. Jesus não falou para os discípulos, para a maioria, a fé que temos na palavra de Deus, no Cristo de Deus, é loucura. Não é loucura deixar de dormir. Quem pensou em chegar em casa hoje na cobertinha quente, uma sopinha? Quem pensou nisso? Só a irmã Lucimar? Eu também pensei, irmão, vou confessar. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou para a igreja, vou enfrentar o frio, vou aprender da palavra, porque eu preciso de uma veste limpa para permanecer na casa de Deus. Olha a mudança que acontece quando o reino de Deus se manifesta na sua vida. Isso é mudança. Amém, gente? Você termina o resto em casa? Pode ser? Pode ser? Só vou ler o Salmo 27:13. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Se você não crê nas coisas de Deus nessa vida, você vai perecer. Então creia, porque tudo é possível ao que crê. Onde está o reino de Deus mesmo? Onde está o reino de Deus mesmo? Ah, está aqui, ó. O reino de Deus se estabelece aqui. Amém, Jesus? Dentro de você tem um reino. Quem entendeu a mensagem? Deixa Jesus trabalhar, mas não desista. Faça a sua parte. Semeia, ande com Ele. Aí você vai poder falar, Senhor, venha teu reino sobre mim. Aí Deus vai te responder. Amém? Vamos orar? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A oração personalíssima acontece quanto tempo? 5 minutinhos aonde? Então hoje ainda, você vai tirar 5 minutos para orar. Eu já orei já durante o dia, já outros momentos, mas se você já fez também, glória a Deus. Mas todo dia eu estou chamando você para fazer quanto tempo?
Todo dia. Está conseguindo? Se não está, pede, Deus, me ajuda aí, Senhor. Faz eu acordar. Aí você acorda, vai mexer no celular. Jesus te chamou, vai orar. Amém? Vai orar mesmo, 5 minutinhos. Essa oração agora é a intercessão da igreja de joelhos. Vamos fazer esse propósito dessas semanas de quarta-feira. Aqui nós nos ajoelhamos pela nossa família, lá em Efésios 3,16. Pela causa da família me ponho de joelhos. Então nós vamos orar intercedendo por quem? Pela família. Vamos interceder? Vamos orar a Deus? Coloque-se de joelhos agora, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e amado Pai, em Tua presença mais uma vez nos colocamos de joelhos para lutar em favor da causa da família, tanto os de perto quanto os de longe, para os filhos, para o cônjuge. Oramos, ó Deus, pelos familiares, aqueles, ó Deus, que a perdição do pecado tem dominado elas, a doença, a enfermidade, as brigas que são brigas que nunca acabam, brigas que todos os dias voltam e repetem a acontecer. Meu Deus, entra nessa casa, onde tem briga, onde tem contenda, onde tem ódio, onde tem um irmão que não fala com o irmão, onde tem uma irmã que não fala com a irmã, onde tem um filho que não fala com seus pais, os pais que não falam com seus filhos, onde está imperando dentro da casa a imoralidade, a briga, o ódio, a raiva. Meu Deus, onde numa casa o marido passa para um lado, a esposa passa para o outro, onde um dorme no sofá e o outro na cama, e quando não, um dorme fora. Jesus, não permita isso acontecer. Nessa casa onde o vício está dominando, a bebida, o cigarro, as drogas, o vício da leviandade, da maldade, da mentira. Jesus, desfaça isso, quebra esse laço que Satanás preparou para destruir a família, para destruir os filhos, para destruir o casamento, para destruir aqueles que o Senhor tanto ama. Jesus, faz uma obra na nossa casa, faça uma obra na nossa família, faça uma obra, meu Deus, no meio daqueles que nós amamos e nós sabemos que Tu também os ama. Jesus, coloca Teu poder agora em ação, e no nome do Senhor nós levantamos nossa voz e dizemos: Satanás, você tem que soltar nossa casa, soltar nossa família, soltar o cônjuge, essa briga que você tem colocado, esse desejo de separação, esse desejo, esse nojo. Essa pessoa tem nojo do seu marido, nojo da sua esposa. Em nome de Jesus nós dizemos: Satanás, sai com tudo que não presta, sai com toda a fonte de briga, toda a fonte de ódio, toda a enfermidade, o câncer, o cisto, o caroço, o mioma, o fibroma. Eu digo ao demônio da cegueira, o demônio da dor de dente, que faz essa pessoa sofrer de dores. Essa pessoa, quando é curada de uma coisa, vem outro problema. Em nome de Jesus eu declaro: demônio, saia, vai embora, bata em retirada. Nós lhe damos uma ordem, nós exigimos, em nome de Jesus: sai e vai embora, e não volte nunca mais, em o nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar neste momento e apresente agora, falando o nome dos seus familiares. Diga: Senhor Jesus, eu abençoo fulano. Comece a falar o nome deles. Comece pela tua casa. Pai, eu abençoo a Daniele, a Fernanda, a Beatriz, o Isaac. Eu abençoo, meu Deus, eu santifico eles. Meu Deus, os meus tios, tias, primos e primas. Meu Deus, eu santifico o teu nome, Jesus, a Maria, o Mauri. Eu santifico o teu nome, o Anderson, a Milena, a Caroline. Jesus, os primos e primas. Meu Deus, os sobrinhos, cunhados, sogros, sogra. Não deixa ninguém de fora, Pai. Que todos eles tenham a graça de te conhecer. Semeia, ó Pai, a boa semente, para que quando frutificar, estes frutos os façam viver limpos da tua presença. Assim, ó Pai, nós os abençoamos e te pedimos que possamos ver, ó Pai, assim como aprendemos na parábola, que nós semeamos a semente, de modo que nós, quando dormíssemos e acordássemos, a semente semeada, ela cresceu, deu frutos. Diga bem forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa viveremos para o Senhor. Eu e a minha casa teremos frutos para dar ao Senhor, em nome de Jesus. E se cremos, dizemos amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Amém.
Senta um minutinho, por favor. Você de casa, como na igreja agora, você pode ofertar, você pode dizimar. Você que está em casa, passa para você as contas da igreja, passa para você também a chave Pix, o QR Code, e você pode fazer a gentileza, que logo após você fazer sua doação, você envia o comprovante para o WhatsApp, 46 3025 5352. Lembre que sempre que você oferta, que você dizima, você está fazendo que o reino de Deus se expanda. Pastores estão pregando a palavra de Deus, porque há pessoas como você, que se disponibilizam e creem fazendo a obra de Deus, abençoando esta obra, amém? Que Deus abençoe você de casa, venha com a gente, é só a 5ª lição, faltam mais 7 lições ainda, para a gente poder terminar esse estudo sobre a oração do Pai Nosso, abençoando a família, toda quarta-feira, 9 da manhã, 2 da tarde, e 7h30 da noite, tá bom? Vamos aplaudir Jesus, gente? Deus abençoe os amigos de casa, fiquem na graça de Deus.